Olá, boa noite. O plenário do Supremo julga limitações a indicações políticas para empresas estatais. Entre as restrições, a indicação de ministros, secretários e titulares de cargos políticos para conselho de empresas públicas. O Poder Judiciário já liberou mais de 60 milhões de reais para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. TSE aprova a norma que regulamenta o juiz das garantias na esfera eleitoral. STF valida a lei do município mineiro de Muriaé, que tratava do porte de arma de fogo pelos chamados CACs, colecionadores, atiradores e caçadores. Ministério Público Federal denuncia cooperativa e dirigentes por garimpo ilegal no Amazonas. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral elegeu a ministra Carmen Lúcia para o cargo de presidente da Corte para o biênio 2024-2026. O Jornal da Justiça desta quarta-feira, 8 de maio, começa agora. O Tribunal Superior Eleitoral elegeu a ministra Carmen Lúcia para o cargo de presidente da Corte durante o biênio 2024-2026. Para a vice-presidente foi eleito o ministro Cássio Nunes Marques. Os detalhes com Rocine Gomes. A votação foi realizada de forma eletrônica durante a sessão plenária da noite desta terça-feira. A eleição no TSE segue um praxe. O cargo de presidente é ocupado de forma rotativa entre os ministros do Supremo Tribunal Federal que atuam na Corte Eleitoral. A ministra Carmen Lúcia, que é a atual vice-presidente do TSE, vai substituir o ministro Alexandre de Moraes. Nunes Marques será o vice. Eu agradeço em meu nome, no nome do ministro Cássio Nunes Marques, a confiança do tribunal pelos votos que nos foram dados, nos comprometendo os dois, a como temos feito, a honrar a Constituição, as leis da República e nos comprometer inteiramente com responsabilidade e absoluta dedicação a que o Tribunal Superior Eleitoral, a Justiça Eleitoral Brasileira continue presente a cumprir a sua função constitucional em benefício da democracia brasileira. Carmen Lúcia vai assumir a presidência pela segunda vez. Em 2012, ela foi a primeira mulher a comandar o Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigada aos senhores ministros que votaram e nos deram essa possibilidade de contribuirmos, de trabalharmos, no meu caso, mais uma vez, nessa justiça eleitoral que tanto bem tem feito a democracia brasileira. A sessão de posse dos eleitos está prevista para o começo do próximo mês. É nesse período, em 3 de junho, que Moraes vai deixar o cargo. Carmen Lúcia é natural de Montes Claros, em Minas Gerais, estado onde se formou em Direito pela Pontifícia Universidade Católica e fez mestrado em Direito Constitucional pela Universidade Federal. Também atuou como professora, advogada e procuradora do Estado Mineiro. A ministra integra o Supremo Tribunal Federal há 17 anos. O futuro vice-presidente nasceu em Teresina. Mestre, doutor e pós-doutor, Cássio Nunes Marques atuou como advogado e juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí entre 2008 e 2011. Ele também foi desembargador e vice-presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O ministro compõe o STF há 3 anos. E o Tribunal Superior Eleitoral aprovou a norma que regulamenta o juiz das garantias na esfera eleitoral. A medida deve ser implementada em 60 dias, como mostra a repórter Carolina Chaves. A regulamentação foi aprovada por unanimidade na sessão administrativa do TSE. O texto aprovado pelos ministros foi elaborado por um grupo de estudo do tribunal instalado em fevereiro deste ano. O juiz das garantias foi criado pelo pacote anticrime em 2019 e tem a função de acompanhar as investigações. Ele não julga o caso, apenas garante que os direitos do investigado sejam respeitados durante o inquérito. O grupo de trabalho contou com a colaboração dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais que deram sugestões na elaboração da norma. A aprovação da regulamentação do juiz das garantias na Justiça Eleitoral atendeu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou a instalação obrigatória da ferramenta em todo o judiciário brasileiro no prazo de 12 meses.
O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, explicou que a aplicação do juiz das garantias na Justiça Eleitoral levou em conta as peculiaridades do ramo. A proposta tem como base a regionalização, que permite a implantação sem grandes custos aos tribunais regionais eleitorais, a preservação da autonomia das cortes regionais, que poderão verificar dentro da autonomia administrativa dos tribunais a melhor forma de implantação administrativa e as peculiaridades, o respeito às peculiaridades demográficas, geográficas dos estados. A norma aprovada prevê o prazo de 60 dias para implementar o juiz das garantias nos TREs. A ferramenta já deverá ser usada em investigações de supostos crimes eleitorais nas eleições municipais de outubro. O juiz das garantias será implementado de forma regionalizada, com criação de núcleos regionais eleitorais das garantias. Os juízes que vão atuar serão escolhidos por cada tribunal. A competência territorial, a estrutura e o funcionamento dos núcleos também serão definidos por cada TRE, levando em conta aspectos geográficos, administrativos e financeiros de cada localidade. Essa estrutura deve ser comunicada ao TSE. Caberá ao Núcleo Regional Eleitoral conduzir os inquéritos, procedimentos de investigação criminal do Ministério Público e demais processos de investigação das zonas eleitorais da região até o oferecimento da denúncia ou queixa-crime. A partir daí, o processo é encaminhado ao juiz eleitoral competente para analisar o caso, decidir sobre a aplicação de prisão cautelar e julgar a ação penal. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei do município de Muriaé, em Minas Gerais, que reconhecia as atividades de colecionador, atirador e caçador como atividades de risco. Para o tribunal, é competência da União legislar sobre o porte e uso de armas. Amanda Mustafa traz as informações. A decisão unânime foi tomada durante sessão do plenário virtual que terminou nesta segunda-feira, no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, representado pela Advocacia Geral da União. A ação questionando a lei do município de Muriaé é uma das 10 apresentadas pelo presidente ao STF contra leis estaduais e municipal que facilitam o porte de arma de fogo. O relator da ação no Supremo, o ministro Cristiano Zanin, ressaltou no voto dele que o porte de arma de fogo constitui assunto relacionado à segurança nacional para além das fronteiras de estados e municípios e, por isso, é matéria de competência exclusiva da União. O ministro acrescentou que existe jurisprudência do Supremo para declarar a inconstitucionalidade de normas estaduais ou municipais que tratem do risco da atividade de atiradores desportivos, como é o caso da Lei de Muriaé. A primeira turma do Supremo entendeu que reclamação contra a decisão trabalhista não é um instrumento jurídico que substitui a necessidade de entrar com ação rescisória. Os ministros, por maioria de votos, aplicaram jurisprudência consolidada do STF. Quem explica essa decisão é Evne Araújo. No julgamento, a primeira turma negou reclamação movida pelo município de São Luís, no Maranhão, contra decisões de tribunais trabalhistas que reconheceram a responsabilidade subsidiária do município por dívidas de empregadores. Para a maioria dos ministros, a prefeitura entrou no STF com uma reclamação no lugar de uma ação rescisória. No voto, a ministra Carmen Lúcia entendeu que não caberia recurso por meio de reclamação, porque a ação já havia transitado em julgado. A relatora foi acompanhada pelos ministros Flávio Dino e Luiz Fux. A reclamação nem tem natureza recursal, nem substitui o recurso, nem tem natureza revisional, de rescisória. Né? Não pode, nós temos adotado que isso não pode acontecer. Se nós dissermos que por via de reclamação pode-se desconstituir a coisa julgada, com base nesse fundamento, muito embora a lei que não foi declarada inconstitucional diga que é inadmissível a reclamação, se houver trânsito julgado de decisão, nós estaremos infirmando a súmula e estaremos abrindo a porta para várias reclamações sobre várias matérias. O manejo dos instrumentos próprios, que são muitos, é substituído pela via cômoda
da reclamação para o Supremo. Se nós dermos essa largueza à reclamação, nós estamos criando uma ação rescisória sem prazo decadencial. Os ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin abriram divergência. Para os ministros, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, ficou claro o posicionamento do plenário de que, nos casos de ações transitadas em julgado após decisões vinculantes da Corte, é possível que a parte alegue desrespeito à decisão. Consecutivamente, use o instrumento de reclamação para apresentar o pedido. O juiz deveria analisar que se o título executivo é ou não compatível com esse julgamento da DC 16. Só que, ao não fazê-lo, aí sim me parece que ele dá margem à reclamação, porque ele está descumprindo o precedente vinculante. Os precedentes são ignorados e, se houver necessidade de entrar com ações rescisórias, simplesmente negar a vinculação que existe dos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Se, por um lado, há o risco de se ampliar a reclamação num determinado momento, num lapso temporal, por outro lado, falo isso com absoluta certeza, somente isso vai fazer com que os tribunais passem a respeitar os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Por maioria de votos, a primeira turma negou o provimento aos agravos e decidiu que a reclamação contra a decisão trabalhista não é instrumento jurídico que substitui a necessidade de entrar com a ação rescisória. A seguir, as informações da sessão plenária de hoje no Supremo Tribunal Federal. E veja também, ministros do STF vão analisar recursos sobre a possibilidade de aplicação da alíquota progressiva nas contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais. Voltamos a instantes. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, marcou as datas das audiências de testemunhas na ação penal contra policiais militares do Distrito Federal no âmbito dos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. As audiências de instrução começam na próxima segunda-feira, dia 13, por videoconferência, com testemunhas como o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-interventor na Segurança Pública do DF, Ricardo Capelli. Após esse período de testemunhas, de depoimentos de testemunhas, os oficiais serão ouvidos. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre limitações às indicações políticas para empresas estatais. Os ministros discutem restrições à indicação de ministros, secretários e titulares de cargos políticos para Conselho de Empresas Estatais. A repórter Marta Ferreira acompanhou. As regras em discussão estão previstas na Lei das Estatais, que é de 2016. São questionados trechos que proíbem a indicação de ministros de Estado, secretários estaduais e municipais e titulares de cargo de natureza especial, de direção ou de assessoramento na administração pública para cargos no Conselho de Administração e Diretoria de Empresas Estatais. Também põe quarentena de 36 meses para pessoas que participaram de campanhas eleitorais ou integraram as estruturas de decisão dos partidos políticos. O questionamento no Supremo foi feito pelo PCdoB. O partido alega que as restrições impedem a atuação de profissionais com habilidades e experiências necessárias para as finalidades públicas das empresas, além de barrar a livre concorrência de candidatos preparados. Em março de 2023, antes de se aposentar, o relator do processo, o ministro Ricardo Lewandowski, em caráter liminar, suspendeu trechos da lei. Votou por suspender parcialmente a vedação, considerando possível a indicação para as estatais de ministros de Estado, secretários estaduais e municipais e outros ocupantes de cargos, e por manter a quarentena de 36 meses apenas aos que ainda participam ativamente de partidos políticos. O plenário analisa se as restrições são constitucionais e se mantém ou não a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Primeiro a votar, o ministro André Mendonça divergiu do relator, sendo favorável à manutenção das restrições. Na retomada do julgamento, reafirmou o voto. Relembrando que em 2014 as empresas estatais tiveram um prejuízo de 1,3
1.390 bilhões de reais. Em 2015, mais de 32 bilhões de reais de prejuízo. Em 2016, que foi o ano do advento da lei das estatais, há uma reversão já do quadro, havendo um lucro líquido de quase 4,4 bilhões de reais, 17, 25, 18, 71, 2019, 98 bilhões, 2020, 60, uma redução, lembrando que esse foi o ano da Covid, então um ano atípico, e 2021, 187 bilhões de reais de lucro líquido. O ministro Dias Toffoli adiantou o voto pela constitucionalidade da lei, mas defendeu que as nomeações feitas durante a vigência da liminar de Lewandowski continuem valendo. Eu não vejo inconstitucionalidade na lei. Posso até, posteriormente, discutir eventual proporcionalidade do tempo de quarentena. Mas eu não vejo desproporcionalidade. Ao mesmo tempo, assim como nós fazemos em vários outros casos, e aí não é modulação, é questão da boa-fé, todos os atos praticados durante a vigência da liminar, eu entendo rígidos. O ministro Nunes Marques votou pela constitucionalidade da lei das estatais, mas que deve ser revisto o prazo de quarentena previsto na lei. Diante do exposto, pedindo todas as vênias a quem compreende de forma diferente, eu voto para declarar a constitucionalidade do inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 17 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, e 2, declarar a constitucionalidade do inciso 2, parágrafo 2º do artigo 17 da Lei 13.313, de 30 de junho de 2016, dando interpretação conforme a Constituição Federal para adequá-lo à cláusula do devido processo legal material, e assim reduzir o prazo de quarentena para 21 meses. O ministro Flávio Dino votou pela procedência em parte da ação. Preservando uma parte do inciso 1º, tal como enunciei, mas defendendo a eliminação cabal do inciso 2º, posto que é absolutamente incompatível com os direitos fundamentais. Na sequência da sessão, votaram mais 2 ministros. Alexandre de Moraes reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos em discussão e seguiu o entendimento de Dias Toffoli para que os já nomeados se mantenham nos cargos. No mesmo sentido, votou o ministro Luiz Roberto Barroso. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado amanhã. E o plenário pode analisar ainda nesta semana um recurso com repercussão geral reconhecida que vai discutir a possibilidade de aplicar a alíquota progressiva nas contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais. Entenda na reportagem de Carolina Chaves. A progressão da alíquota nas contribuições dos servidores públicos está prevista na Emenda Constitucional 103 de 2019, conhecida como Reforma da Previdência. A norma alterou o método de contribuição do servidor público federal, acrescentando alíquotas progressivas no percentual de 14%, a depender do valor recebido todo mês pelo servidor. Os pontos da emenda que foram questionados são os que determinam o acréscimo de 0,5 ponto percentual para o servidor federal, que receber entre R$ 5.839,46 e R$ 10.000. O recurso também contesta o acréscimo de 8 pontos percentuais na contribuição para quem recebe acima de R$ 39.000. O recurso ao Supremo foi apresentado pela União contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no Rio Grande do Sul. A Justiça Federal condenou a União a devolver para uma servidora federal os valores descontados com a aplicação das alíquotas progressivas previstas na reforma previdenciária de 2019. Os desembargadores entenderam que o desconto no vencimento da servidora pública deveria se limitar a 14%. De acordo com a decisão, o acréscimo progressivo é confiscatório, violando o princípio da isonomia em relação às contribuições dos trabalhadores seletistas. No Supremo, a União quer que os ministros reconheçam a constitucionalidade da progressão da alíquota, desde que observados os princípios da legalidade, da anterioridade, isonomia e capacidade contributiva do servidor.
O tema começou a ser julgado em plenário virtual, mas por um pedido de destaque do ministro Luiz Fux, o julgamento será reiniciado no plenário físico. O recurso teve repercussão geral reconhecida diante da relevância da causa e do impacto no pagamento de milhares de servidores federais, aposentados e pensionistas. Por isso, a decisão vai valer para todos os processos do mesmo tema. A seguir, o Poder Judiciário contabiliza repasses de mais de 80 milhões de reais para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. E ainda, a TSE acolhe recurso do Ministério Público Eleitoral e condena o PTB por fraude à cota de gênero. Os detalhes no próximo bloco. Até já. O Poder Judiciário já liberou 82 milhões de reais para ajudar as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Mais informações com o repórter Pablo Lemos. O valor liberado pelo Poder Judiciário às vítimas no Rio Grande do Sul foi atualizado nesta quarta-feira pelo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, em sessão plenária na Corte. Até o fim da tarde, 82 milhões de reais foram recolhidos de valores recebidos pela Justiça em razão de penas pecuniárias e destinados para a Defesa Civil do Estado e entidades assistenciais. É uma colaboração importante para ajudar a enfrentar os estragos causados pelas fortes chuvas no estado, em que milhares de pessoas estão desabrigadas e enfrentando falta de água, falta de alimentos, um desabastecimento imenso. O repasse ao Estado só foi possível após recomendação do Conselho Nacional de Justiça. O documento permite que o Rio Grande do Sul receba de tribunais estaduais, regionais e da Justiça Militar valores depositados judicialmente como prestações pecuniárias e outros benefícios legais. Outra consequência da tragédia é a perda ou destruição de documentos de identidade e certidões. Nesta quarta-feira, a Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul coordenou uma ação nos abrigos da região metropolitana de Porto Alegre. O objetivo foi identificar aqueles que perderam a via original da certidão de nascimento e casamento para solicitar a segunda via de forma gratuita. Entre os dias 27 e 31 deste mês, outra ação mais ampla vai fornecer documentações básicas a toda a população do estado afetada pelo desastre. Aqui no STF, o prazo de recolhimento de doações para as vítimas no estado foi prorrogado até sexta-feira desta semana. As doações são levadas para a base da Força Aérea Brasileira, responsável pelo transporte. Eu visitei na base aérea de São Paulo o centro de logística de distribuição desses materiais. E, aliás, conversei com os coordenadores desse processo, o comandante do 4º Comar, Brigadeiro Macedo, e o comandante da base aérea, Coronel Tiago. Extraordinário o trabalho que a aeronáutica está fazendo nesse momento, é a única forma de acesso, e eles estão transportando dezenas de toneladas de mantimentos para essas pessoas. É preciso fazer esse registro muito importante a partir de hubs em Brasília, em São Paulo e no Rio de Janeiro. O transporte das doações segue por tempo indeterminado pela FAB. Em Brasília, as colaborações também podem ser deixadas diretamente na base aérea. Até o momento, foram mais de 250 toneladas de doações por aqui. Os itens que as vítimas mais necessitam são água potável, produtos de limpeza e de higiene pessoal, colchões e colchonetes, roupas e até comida para cães. Todos nós aqui no Supremo, todos os ministros individualmente, a instituição, o Brasil inteiro está solidário com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não apenas nesse momento específico, mas também no momento posterior da difícil reconstrução física e mesmo não apenas a infraestrutura física, mas todas as estruturas administrativas e judiciais. O próprio EPROC ficou paralisado. Eu estou pensando em montar no Conselho Nacional de Justiça um comitê de monitoramento para nós podermos ajudar no que diz respeito à tramitação de processos judiciais ou que dependa de nós aqui, toda a facilitação possível. E durante a sessão plenária do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, que é presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
também se pronunciou sobre as medidas tomadas após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. No Tribunal Superior Eleitoral, presidente, assim como aqui, nós suspendemos os prazos processuais, também alteramos o próprio calendário eleitoral, com prorrogação de prazo por 15 dias para alistamento, transferências e revisões eleitorais. O prazo, inclusive, geral se encerrou hoje. Hoje se encerra o prazo e nós prorrogamos por mais 15 dias, prorrogáveis, obviamente, se a normalidade não tornar, por mais um outro prazo. Eu entrei em contato, conversei com a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, a desembargadora Vanderlei Terezinha, colocando o TSE à disposição. Nós já contabilizamos, infelizmente, as urnas eletrônicas que estão submersas. O TRE, o primeiro andar inteiro do TRE está submerso, mas já tudo pronto para reposição, nós temos em estoque. Já colocamos à disposição todo o nosso setor administrativo, que rodará folha de pagamento dos servidores do Tribunal Regional Eleitoral, porque não tem condições de realizar isso, além da campanha iniciada no TSE, junto aos demais TREs também, para doações de alimentos não perecíveis, vestimentos e principalmente água, presidente. Está faltando água potável para que as pessoas possam subsistir nesse período esse período trágico que ainda não se encerrou. Ministério Público Federal denuncia cooperativa e dirigentes por garimpo ilegal no Amazonas. Justiça manda a União indenizar professor por prisão durante a ditadura. Tribunal Superior Eleitoral acolhe recurso do Ministério Público Eleitoral e condena o PTB por fraude à cota de gênero. E operação policial no Amazonas faz a maior apreensão de cocaína da história do estado. Vamos ver os destaques do dia. A Polícia Federal, em conjunto com a Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar e da Polícia Civil do Amazonas, fez a maior apreensão de cocaína da história do estado, mais de 2 toneladas da droga. Também foram apreendidos uma lancha blindada, armas e munições. A operação foi na área fluvial da cidade de Codajás. O carregamento estava sendo transportado pelo Rio Solimões. O Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. Por unanimidade, os ministros acolheram o recurso apresentado pelo Ministério Público Eleitoral. O recurso aponta que o partido lançou candidatas fictícias apenas para atingir o patamar mínimo de 30% de candidaturas femininas exigido por lei na disputa ao cargo de vereador. O TSE anulou todos os votos recebidos pelo PTB na eleição para vereador e cassou o mandato dos eleitos. A Justiça Federal determinou que a União pague uma indenização de R$1 milhão por danos morais ao professor João Florencio Júnior, de 73 anos, que foi preso e torturado em Pernambuco quando ainda era estudante, acusado de envolvimento com práticas subversivas. Na sentença, a juíza afirma que a Constituição assegura que não será excluído de análise pela Justiça qualquer ato lesivo ou de violação dos direitos humanos. O Ministério Público Federal denunciou à Justiça Federal a Cooperativa Indígena de Desenvolvimento Agrário e Sustentável do Estado do Amazonas, o diretor-presidente, o diretor administrativo e 6 outros cooperados. A denúncia é pela prática criminal de exploração de garimpo ilegal. Todos estavam envolvidos na extração ilegal de ouro próximo de uma comunidade indígena no Amazonas. O Ministério Público Federal ainda pediu a suspensão da atividade de pesquisa mineral pela cooperativa, a suspensão de todas as atividades econômicas do grupo e o impedimento de que denunciados ingressem em áreas de garimpo. Eles devem responder pela prática criminosa de exploração mineral e podem pegar mais de 5 anos de prisão. A seguir, o Ministério Público quer que o governo do Rio de Janeiro contrate professores indígenas para os povos que ficam em Angra dos Reis e Paraty. A gente fala também do projeto que estimula contribuintes a usar a declaração para ajudar quem precisa. Voltamos já.
Colegiados de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça vão julgar processos com pedido de danos morais contra a Braskem. As informações com a repórter Marina Campos. A primeira sessão do STJ decidiu que os processos individuais que pedem indenização por danos morais contra a empresa Braskem devem ser julgados no âmbito da segunda sessão, que reúne as duas turmas de direito privado da Corte. O ministro Gurgel de Faria, que é integrante da primeira sessão, suscitou questão de ordem sobre a competência ao julgar um agravo em recurso especial de pessoas atingidas pelo colapso da mina de Salgema da empresa em Maceió. Anteriormente, o relator não havia conhecido do recurso interposto por particulares contra a decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas, que suspendeu as ações individuais de indenização por reconhecer a conexão com uma ação civil pública em tramitação na Justiça Federal. Segundo o ministro Gurgel de Faria, essa relação jurídica é regida eminentemente pelo direito privado, sendo, portanto, de competência da segunda sessão, de acordo com o regimento interno do STJ. Com a determinação de redistribuição, também foram anuladas as decisões tomadas desde que o processo chegou ao tribunal. O federal entrou com ação na Justiça contra o governo do Rio de Janeiro para que o Estado providencie professores indígenas para os povos que ficam em Angra dos Reis e Paraty. Márcio Fontinelli tem os detalhes. De acordo com a ação proposta pelo Ministério Público Federal, crianças indígenas de 4 aldeias Guarani que ficam em Angra dos Reis e Paraty, no Rio, estão sem aula por falta de professores. O MPF recebeu uma denúncia e, diante da situação, enviou um ofício à Secretaria de Educação e à Procuradoria do Estado do Rio para que apresentassem as medidas adotadas para reverter o problema. Porém, até agora nada foi feito. Além desse cronograma, na ação, o Ministério Público Federal pede que o governo do Rio seja condenado a pagar R$200 mil por danos morais coletivos a cada uma das aldeias que foram prejudicadas. Agora o assunto é imposto de renda, já que os contribuintes têm até o fim deste mês para acertar as contas com o Leão. Olha que projeto interessante. A campanha Restitua Amor do Judiciário do Amazonas incentiva os contribuintes a destinarem parte do imposto a fundos dos direitos da criança e adolescente. A reportagem é de Carolina Chaves. Uma forma segura e transparente de ajudar quem mais precisa. O Fundo para a Infância e Adolescência está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente como um mecanismo que garante recursos para projetos. Quem contribui para o fundo ajuda a financiar ações para amparar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, vítimas de exploração sexual, de maus tratos ou dependentes de drogas. Os recursos são administrados pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente nos municípios, nos estados, do Distrito Federal e da União. Muita gente não sabe, mas a legislação do imposto de renda permite que sejam destinados até 3% do imposto devido a esse fundo. O contribuinte não gasta nada a mais e escolhe onde o dinheiro que está pagando será aplicado. É de olho nesses recursos que o Judiciário tem feito campanhas para conscientizar os contribuintes e estimular a doação. O Conselho Nacional de Justiça tem o projeto Se Renda à Infância, destinado a contribuintes de todo o país. Na mesma linha, tribunais dos estados adotam iniciativas semelhantes, com foco local. É o caso do Tribunal de Justiça do Amazonas, que lançou a campanha Restitua Amor para destinar recursos ao Fundo para a Infância e Adolescência do Estado. Segundo dados da Receita Federal, no ano passado, mais de 3.200 fundos da criança e do adolescente de todo o país receberam doações feitas por contribuintes do imposto de renda. A arrecadação superou 175 milhões de reais. Além dos fundos para a infância, também existem iniciativas para destinar recursos a projetos que amparam idosos. O Tribunal de Justiça do Amazonas apoia a campanha Eu Sou Cidadão Solidário, que arrecada doações ao Fundo Municipal do Idoso. A legislação também permite destinar até 3% do imposto devido a esses fundos.
E o que é melhor, o contribuinte pode doar para mais de um fundo na mesma declaração. O advogado Francisco Camargo explica que é uma boa forma de ajudar quem mais precisa sem gastar mais por isso. A pessoa jurídica, ela vai abater do imposto aquele valor que ela está fazendo a doação, e as pessoas físicas também. Então há um benefício não só do abatimento, mas também um benefício social, na medida em que se reforça a ideia de cidadania, quando você direciona parte do imposto para proteger aquelas pessoas que estão vulneráveis, como as crianças que sofreram abusos e etc. Para marcar o mês do trabalhador, o Tribunal Superior do Trabalho e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, promoveram um seminário sobre trabalho, democracia e inclusão social. A conferência de abertura teve a presença do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Repórter Anderson Conrado. O evento foi realizado na sede do Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, e reuniu magistrados, membros do Ministério Público, servidores, advogados e estudantes. Na abertura, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, ressaltou a dimensão social do trabalho para o ser humano. Quando tratamos de trabalho, óbvio que não estamos nos referindo a qualquer trabalho. Afinal de contas, temos o trabalho escravo, temos o trabalho em condições degradantes, temos o trabalho invisível ou invisibilizado pelos olhos de uma perspectiva de exclusão, uma perspectiva discriminatória. O trabalho que desejamos, ou que o Constituinte de 1988 deseja, é aquele que promove a cidadania e a emancipação do indivíduo. O presidente do TST também prestou solidariedade às vítimas das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul. Externando essa solidariedade e exortando a todas e a todos a contribuir com os meios que estiverem ao seu alcance para que possam superar essa tragédia o mais rápido possível. A mesa de abertura contou com a presença do diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ministro Maurício Godinho Delgado, do ministro do TST, Sérgio Martins, e da juíza Luciana Conforte, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA. Em seguida, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, fez a conferência de abertura. Ele abordou os desafios do trabalho em meio ao debate sobre a regulamentação das redes sociais. As pessoas não se encontram e, por isso, os seminários são importantes. Porque elas permitem o encontro, permitem a reflexão, permitem que sejamos gente. E não serviçais de algoritmos. E não escravos de algoritmos. Eu não estou falando contra a liberdade, pelo contrário, eu estou falando em defesa da liberdade. Porque se a sociedade, homens e mulheres, forem escravos de algoritmos, do tecnodeterminismo, onde está a liberdade? Na segunda parte do seminário, o assunto foi o trabalho decente como um instrumento da liberdade e da igualdade. O mediador foi o ministro Augusto César. Durante o painel, vítimas de trabalho análogo à escravidão compartilharam suas histórias com o público. A conferência de encerramento foi presidida pelo ministro Alexandre Agra Belmonte, com o tema Democracia e Constitucionalismo Humanista e Social. O ministro Maurício Godinho Delgado finalizou o evento. São experiências importantes para se mostrar a relevância da nossa Constituição da República, das leis trabalhistas e, ao mesmo tempo, evidenciar que as críticas que se fazem ao direito do trabalho são críticas injustas, que não visam o aperfeiçoamento, mas visam a minoração, a diminuição, o enfraquecimento da proteção social, o que não é favorável, não é positivo em uma democracia. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º, que hoje vai falar sobre consumidor bancário. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma ótima noite para você. Até amanhã.